Hoje, 10 de dezembro de 2008, projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos, junto com a Unimonte. Quem está falando aqui é o historiador Roberto Tavares, ao meu lado está o historiador Dionísio, também faz parte da equipe de entrevistadores, o professor Cláudio, e temos dois estudantes aqui, que é o Manuel Bugalo e a Simone Moreira. Estudando de História? Coiu, nome completo, local e data de nascimento. Coiu Irra, nasci em 30 de junho de 1940, nasci em Santos, Pedro Américo 64, que é a esquina da Amazonas, o Amazonas de Santos. Nome, origem e atividades profissionais dos pais. Meus pais quando veio com a imigração, meu avô já estava no Brasil, morou um tempo em Tariri, posteriormente meu avô veio para Santos, tinha uma atividade comercial que era uma fábrica de macarrão ali na Pedro Américo. Aí teve a contingência da Segunda Guerra Mundial, em 43, que nós fomos expulsos de Santos, a família expulsa de Santos, pela origem do meu pai ser japonês. Aí então meu pai transferiu a fábrica para a Lins, e depois dali manteve várias outras atividades, porque a fábrica não deu certo. Fez de tudo. E posteriormente, quando veio a Santos, já veio também para trabalhar no porto como descartador de fruta, posteriormente como estiva, e faleceu como estivador aposentado no Porto de Santos. O seu avô quando que veio para o Brasil? Eu não tenho a data certa. Por volta da década... Antes de 30. Antes de 30. Antes de 1930. Eles eram de que região do Japão? Porque meu pai, a minha família é toda de Okinawa. Meus parentes de Okinawa. Tanto é que meu avô já, em 40, já tinha propriedade em Anadias, já era proprietário de uma chácara, fazenda, não lembro a dimensão, mas sei que já era proprietário em Anadias. E meu avô foi, antes da guerra, meu avô voltou para o Japão com a família toda, deixando meu pai então, e o segundo tio, tomando conta da fábrica. E nisto, então, os parentes que eu tenho vivos lá em Okinawa, coincidentemente, são todos brasileiros daqui de Santos. Minhas tias, meus tios estudaram no Cesário Bastos. E voltaram para o Japão antes do início da guerra. 39, 38, que voltaram para o Japão com meus avós. Então, meu avô já era um imigrante bem-sucedido financeiramente, para poder levar a família de volta ao Japão e tentar manter os dois filhos, meu pai e o segundo filho, no Brasil, para manter a fábrica. E todos eles brasileiros de Santos. Então, os parentes que eu tenho, por parte de pai, o único natural do Japão é meu pai. Os outros tios são todos naturais do Brasil, brasileiros natos. E minha mãe não, minha mãe já veio com 18 anos do Japão, veio para casar, veio em 39, casou, então veio para casar. E aí, em 1940, meu avô deixou a família no Japão e voltou para o Brasil, veio ao Brasil. A fábrica deles é pequena, é um coiô? Macarrão japonês. Macarrão japonês. E quando ele veio para o Brasil, em 1940, ele veio porque naquela época as famílias que podiam levavam os filhos primogênitos para o Japão para poder estudar no Japão. E eu nasci em junho, meu avô faleceu, já foi para o Japão, veio sozinho para tentar, após o meu nascimento, me levar para o Japão, para eu poder ser criado no Japão e estudar. Aí estourou a guerra e ele também faleceu em maio, quer dizer, eu nasci um mês depois do falecimento dele. Aí veio todas as consequências da Segunda Guerra, que realmente atrapalhou todo um plano de vida que a família dos meus pais, dos meus avós tinham na época. Quando estourou a guerra, você tinha quantos anos? Eu tinha 3 anos, não me lembro.
A única coisa que eu lembro é que quando eu comecei a fazer o curso primário, em 47, 48, meu pai queria que eu estudasse japonês, na época eu não podia estudar a língua japonesa. Né? Então você não poderia, ainda no interior de São Paulo, as famílias não poderiam, apesar da guerra já ter terminado em 45, você não poderia falar fora do âmbito familiar ou domiciliar a conversação em língua japonesa em local público ou na rua. Então eu não tive essa facilidade de estudar a língua japonesa. Mas meus pais diziam que até 7 anos eu falava muito melhor a língua japonesa do que a língua portuguesa, ou seja, a língua mãe, né? A pátria. Sua família, quando estourou a guerra, vocês foram para onde? Para Lins. Para Lins, né? Lins, estado de São Paulo. Até que por isso que eu fiz o curso primário. Eu e o Cosé fizemos o curso primário em Lins, escola pública. Aí eu fiz o primeiro e segunda série ginasial em Lins, no Instituto Americano de Lins. Aí você Aí retornamos em 53 para cá. E você aí foi estudar onde? Aí estudei no Zé Bonifácio, terminei todo o ciclo do Zé Bonifácio, aí parei um pouco, aí já estava trabalhando lá, voltei a trabalhando na COSIPO, fiz o curso de assistente técnico da COSIPO, né? Um curso que você tinha que ter o curso, na época, científico, fazer o exame seletivo para fazer o curso de assistente técnico da COSIPO. E dali, depois parei um pouco, aí fui fazer direito. Fiz direito, não, acho que eu entrei em 69, 64, né? 63. Quando você voltou já para Santos novamente ou já para São Para Santos, depois que eu... Para Santos, aí 59, 61 ou 62, nós mudamos para Vila Margarida, em São Vicente. Você tem lembrança de Lins? Tenho. Conta um pouco de Lins lá. Eu era um peralta, né? Dilapidava a fruta da casa dos outros. Né? Coisa de molecagem mesmo. Pegar jabuticaba, pegar manga. Apesar de ter em casa também, mas não gostava de pular cerca, não. E moleque. Então, tomar banho de rio, né? De cachoeira, de rio, eu estava acho que 3, 4 quilômetros. Na época parecia longe para chuva. E é engraçado, depois eu fui, já um pouco mais adulto, com 19, 20 anos, eu voltei a Lins. Aí quando eu fui ver, o rio era desse tamanho, era muito pequenininho, né? Falei, caramba, o rio parece que era tão largo, grande, mas era um riozinho. A imagem que eu tenho. E jogava bola também com a turma lá em Lins. Comentava até uma das passagens aqui, que eu morava na Floriano Peixoto, que era atrás do campo do Clube Atlético Linense. Depois fui morar na Vila Margarida, né, em Lins. E aí, ontem esses eu comentava que uma das lembranças que eu tenho de Lins era o Fiore Gilhotas, que faleceu recentemente, que é originário era de Lins. Ele já trabalhava no Lins Rádio Clube e tinha um programa de auditório. E o primeiro brinquedinho que eu recebi de criança foi dele, que é aquele bico de sogra, não sei o que de sogra. É que já enrola. Então eu tenho assim, primas, irmãs em Lins, aí namorando em Lins, eu tenho uma grata recordação de Lins, muito bom. E de Santos, aí quando eu vim para Santos, fui morar na Vila Matias, aqui na Salvador Feijó. Servi o exército aqui no GEMAC, do lado do Clube Atlético Santista, e depois, aí quando já em São Vicente eu já estava começando a trabalhar, aquela coisa toda, então minha atividade na vila não era muito, vamos supor, a comunidade em termos de participação era muito pouca, porque a minha juventude, como foi em Santos, eu frequentava aí nos clubes de Santos, não frequentava. Igual meus irmãos tiveram realmente, os outros de menores tiveram uma participação muito grande na vida. E a juventude em Santos? O que você lembra? Eu acho que foi muito rica. A juventude em Santos, como eu morava na Vila Matias e trabalhava ali na João Pessoa, na firma de despacho, eu tomava o bonde 6, na época, o bonde 6. Né? Então não tomava, muitas vezes eu economizava até o dinheiro do bonde para comprar o jornal. Né? Era
lendo jornal, ia a pé daqui para lá, lendo jornal. Trabalhava ali na Praça Rui Barbosa, 23, um edifício preto, do lado da igreja lá. Você fazia o quê? Não lembro o nome da igreja ali do lado, da Praça Rui Barbosa. E até, depois no ginásio eu fui muito ativo, uma participação muito boa, inclusive no centro estudante, movimentação naquela época de reivindicação, vendo hoje seria uma reivindicação romântica, idealista, né? Para bonde, e era tudo secundarista, né? Quer dizer, você não tinha universitários naquela fase daquela vida. E o centro estudante era ainda na 7 de setembro. Né? Então tinha uma participação muito boa. Eu tenho assim, fora as competições interescolares que tinham na época, eu brincava até muito, porque em educação física eu era um pouco privilegiado fisicamente. Tanto é que naquelas demonstrações de ginástica que se fazia na Vila Belmiro, eu era um dos guias que ficava ali em cima. Quer dizer, eu tenho recordações de matinê do Centro Estudante, carnaval, do humanitária. Eu tenho muitas dessas recordações. Os bailes, carnaval. Mas carnaval matinê do Centro Estudante, né? Não era noite ainda. A gente frequentava com muita... E de vez em quando a gente bolava aula. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro, trocava com as meninas. Né? Trocava o passe de bonde em dinheiro e aí deixava, naquele tempo era uniforme, com aquelas coisas, com gravatinha, embrulhava aquele negócio, deixava na boca lá da família do Camões. Deixava o uniforme, metade do uniforme lá para poder frequentar matinê. Então, gente, eu fiz de tudo. Tudo que estava errado na época, eu fiz. Estava errado dentro das normas educacionais daquela época e dos valores daquela época. Né? Eu lembro uma vez, eu estava estudando aqui no Silva depois, acho que eu bolei a aula, aí no mesmo dia à tarde já tinha um bilhetinho da escola dizendo que eu não tinha frequentado aquela aula. Aí imaginou o vexame que o pai com aquele negócio na mão, você falar o quê? Eu fiz de tudo. E o pai era rígido, seu pai? Ah, meu pai era bravo, macho. Meu pai era japonês da antiga, né? Mas não batia, mas era bravo. Não batia porque a gente corria, mas eu... Minha mãe não, minha mãe já era mais... Minha mãe era uma santa, minha mãe realmente... Até que eu falava na época, né? Eu já estava com uma projeção política, quando perguntava quem eram os heróis que eu considerava, falava de homem o meu pai e mulher a minha mãe. Se você considerar para aquela época, com 11 filhos, né, nós somos 11 irmãos, 11 filhos, todos eles conseguiram tirar o nível universitário. Hoje você com 2, 3 já coloca-se no passado, quer dizer, os 11 irmãos meus conseguiram formar. Então, quer dizer, eu acho que a isso deve, Alberto, meus pais. Meu pai, pela sua maneira de ser, e minha mãe pela maneira de cuidar da gente. Eu fico imaginando como é que a minha mãe conseguiu organizar a casa para cuidar de 11 moleques, né? E eram 9 homens e 2 meninas. Eu acho que meu pai ficou tentando até conseguir. Tanto é que as meninas são praticamente a caçula da família. Então foram todos homens. Então, se não viesse as 2 meninas, acho que meu pai ia tentar fabricar uma menina. Mas realmente, então, ainda hoje eu falo, não sei como é que meus pais conseguiram administrar isso. E graças a Deus, um orgulho que eu tenho é de ter os irmãos, que a gente briga, xinga, mas entre eles, mas é realmente um orgulho que eu posso dizer que eu tenho muito grande. Seu pai, fala, pastor, seu pai era um homem de filosofia. Ah, meu pai era um filósofo, não sei se é filósofo de café, filósofo banheiro, mas meu pai lia muito. Meu pai tinha um curso primário aqui do Barnabé, Barnabé, que colava a escola, Barnabé aqui do lado da polícia, e meu pai lia muito.
Meu pai lia tudo quanto é tipo de livro. E se alguma curiosidade tem de ler livros, eu obtive do meu pai. Então, meu pai lia filosofia, lia tudo que tinha. E meu pai tinha um fato interessante. Ele pegava os jornais e ficava rabiscando aquilo que ele lia, achava interessante. E você, quando pega o jornal depois que o pai lê, você vai ver o que ele marcou. Então, instintivamente, você lia o que ele estava observando. E depois, curiosamente, depois eu já quando adulto, também eu faço isso. Aí eu falei, então você... Aí os outros, meus sobrinhos, quando pegam o livro, o meu jornal lá, ele fala, tipo, aí eles vão ler aquilo que você anotou, rabiscou, coisa. Então meu pai realmente meu pai tinha uma visão do mundo nitidamente humanista. Né? E eu chego de vez em quando a falar para ele, meio como todo revoltado, socializante, socialista, né? E em outro aspecto liberal. Né? E que de vez em quando davam daqueles tiros de meio anarquista. Então, quer dizer, é alguém que lia muito, tinha um conhecimento da vida muito grande, e tanto é que ele muito pouca importância dava ao dinheiro. Os contratos que ele fazia, quando ia trabalhar com as pessoas, ele falava, o salário me dá para mim transporte e tal, o que eu quero é ter o direito de poder pagar a escola dos meus filhos e comida. O resto não. Então, esse era, ele não quantificava quanto queria ganhar, se eu tiver um abrigo, eu tiver comida e conseguir estudar meus filhos, o resto, tanto é que ele brincava, com 11 filhos, se ele colocasse para trabalhar lá no mercado com um salário mínimo, eram 11 salários mínimos que ele ganhava sem fazer nada. Né? Pode ser só para trabalhar. Tanto é que há algumas divergências, a gente fica sabendo depois de adulto, que ele tinha com os outros parentes da gente, era que ele tinha filhos homens, né, tantos homens, e todos eles com prioridade de estudo e não no trabalho. Isso era comentado no âmbito de uma família daquela época, que a escola não era padrão de modos de vida. Então, já terminou o ginásio, bota para trabalhar. Mas não, meu pai fazia questão que a gente realmente estudasse e formasse. E ele dizia, a única coisa que eu posso legar para vocês é melhorar a cabeça de vocês. As outras coisas vocês podem perder na atividade do dia a dia. O que vocês conseguiram assimilar está na cabeça, este ninguém pode tirar de vocês. Seja teu adversário, teu inimigo, quem não gosta, este ninguém pode tirar de vocês. Então, prepare a cabeça para poder enfrentar a vida. Quer dizer, é uma linguagem simples, mas que efetivamente é difícil de ser cumprido. Então, o que eu admiro do meu pai é que ele tinha este pensamento e conseguiu cumprir aquilo que ele achava que tinha que ser feito. Diretamente, indiretamente, induzindo, mas é realmente, né, nesse sentido. E meu pai, quer dizer, e minha mãe, pela eu não sei como é que eu digo, uma santa. Eu nunca vi minha mãe brigar. Se vocês falassem, eu nunca vi meu pai e minha mãe discutirem. Nunca. Fico até emocionado, né? Que a gente é casado de briga e tal, mas eu nunca vi meu pai e minha mãe discutirem. E ora, que uma vida sacrificada. Então, se falar em alimentação, maneira de comer, tudo, você fala, cara, tanto é que eu tenho, não é que eu procuro evitar aquela comida feita de fubá, assim, angu, né? Angu, por quê? Porque minha mãe quase tudo dela era angu. Não sei se vocês conhecem angu, porque mineiro quase muito bem angu. Mas não tinha aquela sofisticação de leite, coisa, não. Era um angu, água como produto principal, farinha de manga de milho, né? E alguns ingredientes para dar sabor lá. Então, até que o pessoal fala em angu, eu falo, eu nem quero mais, porque eu já comi demais. Estou com crédito nessa. Então, quer dizer, você vê, né? Então, minha mãe conseguia fazer coisas que o feijão dela, o arroz dela, a comida dela. A gente tem até hoje saudade da comida dela. Então, agora, como é que ela se virava, eu realmente não consigo nem
imaginar como é que ela... E uma vida tão, quer dizer, uma mulher que tinha, assim, estava sempre bem com a vida. Então, acho, se a gente conseguir seguir um exemplo desse, já estou, graças a Deus. E como é que era ser japonês, Okinawa, aqui no Brasil, a relação colônia brasileira? Como se virava nessa sensação aí? Primeiro, porque os okinawanos é considerado, vamos supor, numa visão de São Paulo com os nordestinos. Né? Okinawa, para eles, é Ilhéus, ou de Portugal com seus descendentes Açores e da Ilha da Madeira. Então, Okinawa é um distrito. Okinawa até 1700 e pouco era completamente independente do Japão. 1600, 1700 que foi anexado ao Japão. Tanto é que o nome da minha família é de 1400 e pouco. Quer dizer, eu sou 18ª, 18ª geração que veio trazendo esse nome. Né? E mesmo aqui, no início, logo pós-guerra, logo 60% da imigração, 70% descendente do Okinawa, e era um povo muito rebelde. Né? Tanto é que a maior quantidade de fugitivos daquela primeira, segunda imigração japonesa, que fugiam lá das fazendas, era o pessoal do Okinawa, que não aceitaram as condições impostas pelos patrões, que fugiam de lá e desapareciam. E mesmo até a Segunda, Terceira Guerra, até 1950, a mesma, vamos supor, preconceito que tinha era o pessoal, vamos colocar, do Japão casar com alguém do Okinawa. Também tinha um certo preconceito, apesar de serem todos japoneses. Mas isso foi acabando. Eu, por exemplo, a gente tem ainda algum vocação meio okinawano, né, que a gente chama, e que fica no espírito da gente. Que era, tanto é que Okinawa tinha muito mais comércio com a Ásia, com a China e Coreia do que o próprio Japão. Então, é uma história muito linda que é difícil da gente entender. Havia, assim, uma certa prevenção entre o imigrante japonês e o brasileiro nato, para se somar, né? De outra origem? Não, eu não senti, não. Eu não sei, assim, eu nem sei. Não, isso houve logo após a Segunda Guerra, não tenho dúvida. Me chamavam de quinta coluna, de bode, que até hoje bode, não sei porquê. Quinta coluna eu conseguia entender, mas de bode eu não conseguia até hoje dizer o que significado chamavam a gente de bode. Bode. Quinta coluna, porque você tem um militar com 4 colunas, vocês eram quinta coluna. Mas demais não. Mas, ao mesmo assim, você tinha uma segregação, eu não sei se seria social ou econômica. Até hoje eu ainda deixaria para os antropólogos, sociólogos estudar isso. Porque você tinha em Santos os clubes nitidamente nicei, que era o Atlanta e o Estrela. Né? E o Atlanta formado nitidamente do pessoal do Okinawa. O Estrela, o pessoal que não era do Okinawa. Então você tinha já naquela época essa distinção. É engraçado, agora, reportando, a gente fala assim, por que esses dois clubes existiam? Porque a gente, quer dizer, a maior parte da comunidade em Nicei, ou Nikkei, de Santos, não tinha ainda, no meu entender, condições socioeconômicas de frequentar outros clubes. Então você teria que formar um clube, queira ou não queira, for um clube para a comunidade poder se encontrar. Tanto é que depois, já na década de 60, 70 para cá, em que começou a haver uma integração social e econômica melhor, os descendentes da comunidade hoje estão muito mais filiados nos outros clubes do que no Atlanta e no Estrela. Né? E a tendência, eu vejo isso, discutia muito com o pessoal de São Paulo, acabar com esses segmentos de clubes de comunidade étnicas. Porque no quarta, quinta, sexta geração não quer nem saber disso. Agora, o que faz com um patrimônio desse? Então, eu falava para o pessoal, em São Paulo, principalmente, que tem várias comunidades, vamos tentar fazer uma fundação e fazer tipo que faz uma universidade.
Pega esse patrimônio espalhado todo, faz uma universidade. Porque na universidade você pode ficar com departamentos consolidados em que a diversidade cultural pode ser estudada dentro dessa universidade e não ficar disperso como está hoje. A Atlântida aqui, fica lá cantando as músicas japonesas, o Estrela do outro lado. Né? Quer dizer, daqui para a próxima geração se some. E se você mantivesse uma faculdade, uma universidade, no sentido amplo, você poderia estar os departamentos vinculados, inclusive com cada província do Japão. E com a língua japonesa, com a cultura japonesa. Mas essa ideia não colou. Tipo, mais ou menos, que seria feito com as universidades presbiterianas mantidas pelo Mackenzie, né? Que é uma universidade, né, confessional e que mantém toda uma estrutura, uma cultura, se bem que bem religiosa, mas tem. Eu achava que a comunidade devia ser. Não é só a comunidade japonesa, as outras comunidades que estão se formando. Você via aqui um sírio-libanês fortíssimo há 30, 40 anos atrás. Você viu o centro português fortíssimo. Está diluindo isto. E se a gente não quiser, a não ser a USP, que tem línguas específicas, as línguas orientais, os outros não têm. Então, por que não vão fazer um negócio desse em que mantenha e preserve a cultura, a história, a tradição? Eu sou muito cético em manter esses clubes de etnia. Eu acho muito complicado. Inclusive, agora, para você ver, nos clubes... Santos foi considerado, na década de 60, a cidade poliesportiva, não, a cidade mais esportiva do Brasil. Mais ou menos um termo assim. Por quê? Porque você tinha todos os clubes frequentando, você tinha as barracas de praia, tinha disputa de atividades esportivas. Barraca de praia hoje não tem disputa. Quer dizer, tornou um centro de lazer sem finalidade de competição esportiva. Né? Você tinha vários clubes lá na praia em efervescência funcionando. Aí vem o processo paternalista de o remido não pagar nada, né? Que é uma estrutura nitidamente assistencialista, mas era a nossa visão, não vou dizer que estava errado. Mas isso mostrou infundado para manter uma instituição. No regime capitalista que o Estado não ajuda, ora, se não for a fonte de recursos, quem é que vai manter? Ora, então você tem, hoje, eu estava vendo não sei que clube, tem quase 3 mil remidos e 1.200 sócios. Como é que mantém isso? Eu mesmo sou sócio, remido de vários clubes que não frequentam, mas também não dou despesa. Mas aqueles poucos que frequentam não dão despesa. Né? Quer dizer, e isto acabou com a instituição da sociedade. Hoje você está formando prédios, construções, né, em que viraram um clube. Ou seja, fecharam mais ainda, aí eu vou entrar a discutir o urbanismo, um sistema de gueto. Ora, o espaço público está acabando. O espaço social está acabando. Então, quer dizer, quem tem vai ficar numa redoma, fechado, porque tem clube, tem lazer, tem tudo, e quem não tem? Aonde que eu vou conversar? Quer dizer, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Né? Então, quando a gente fala nisso, é por isso que eu gostaria de ver esse pessoal de história, esses jovens de história e de geografia. Não se dá importância à geografia neste país. Não se discute qual é a densidade demográfica ideal por quilômetro quadrado de habitantes com a infraestrutura que eu tenho. Não se estuda o problema, esse que está acontecendo em Santa Catarina. Isso é nitidamente estudo de geografia de gente. Aonde colocar esse gente neste espaço? Isso, geografia, estudo ensina. Que tipo de riqueza tem? Que tipo de aproveitamento eu posso tirar desse espaço? Mas não. E a história, o que é? Todos os erros do passado estão se repetindo hoje, com valores diferentes, mas com resultado igual. Ora, se a gente não fizer isso, eu dizia outro dia numa entrevista em São Vicente. São Vicente? É São Vicente. Com esta crise financeira que tem, é a melhor época para fazer política. Por quê? Porque você tem que criar uma nova metodologia.
Você tem que ter uma nova visão do mundo. Né? O capitalismo puro, o lucro como fonte e inspiração do desenvolvimento, acabou. O socialismo nos moldes do leste europeu acabou. Eu dizia, já há tempo vem discutido, que tipo de terceira via tem essa? Ou a política, hoje, até recente, até 2, 3 meses atrás, a economia e o mundo financeiro ditavam normas para você fazer política, elaborar leis de proteção, e não a política fazer normas para defender o meu direito de preservação. Ora, se a gente não souber fazer, nesta crise financeira, um estudo de qual é a razão de fazer política, política como sobrevivência do ser humano, política como garantia jurídica, segurança jurídica para os seus atos, política para te dar a segurança, a tranquilidade que você possa viver, casar e morrer. Caso contrário, então, nós não vamos fazer política. Nós vamos fazer defesa de interesses baseado em fundamentos econômicos para poder preservar quem? O homem ou o interesse da economia? Se a gente não souber distinguir, nesta crise, qual é a função do homem neste planeta e para que nós existimos, então é melhor não fazer política. Deixa fazer, vamos fazer politicagem e cada um defenda seus interesses do modo mais selvagem que for possível. Mas isto, num mundo globalizado, é impossível. Eu vi outro dia, quer dizer, um atentado, 200 e poucos mortos. Morre na África por fome, não é por ideologia, por fome. Mais de 50 mil pessoas por ano, num paísinho, e ninguém fala nada. E me arrotam aqui, dizendo que a gente está pensando no ser humano como princípio e fim. Eu não sei se esse mundo é hipócrita ou a sinceridade deixa de ser argumento para discutir coisas sérias. E eu tenho muito receio, porque quando a gente é sincero, pode ser sincero, que machuque as pessoas, o interlocutor, ou ser hipócrita para ser bem educado, para camuflar certas coisas que estão ocorrendo. Ora, a partir do momento que a gente camufla alguma coisa, você deixa de fazer a análise real das coisas. Então, eu acho que a política, no meu entender, vale nesse sentido. Eu, por exemplo, achava que o mundo caminhava para o mundo socializante. Né? Minha geração. Quer dizer, eu converso muito com o Betão sabe disso, o Betão é professor. Né? Então, a pessoa que tem 19, 20, 21, se não tiver ideias comunizantes ou comunista, ou vamos colocar socialista ortodoxo, que ideal ele está buscando, se não for o ideal de igualdade? Então, eu acho que essas pessoas que pensam que é possível gerir o mundo comunista, não estou dizendo socialista, o mundo comunista, ou até o socialismo, é o sonho que a gente procura. É o ideal? Não sei. Mas o duro é quando você pega rapaz de 15, 16 anos, fazendo política, materializando nitidamente qual é o lucro e qual a vantagem que eu vou levar participando deste negócio. Ora, quem participa com esta visão de qual é o lucro, o que eu ganho com isto e tal, é a famosa lei da vantagem individual que cada um quer levar sobre a sociedade. E isto, para quem é jovem, é falta do ideal. Talvez seja até o egoísmo. Então eu acho que a gente vai, até mudei de assunto, mas gosto de empurrar com política. Coelho, quais foram as suas influências intelectuais, a sua formação política? Leituras, cinema, religião, ideologia, pessoas, os ídolos?
Na sua Pessoas, história, na sua formação. pessoas, muita leitura. Muita leitura no sentido de cães. Quer dizer, eu sou de uma geração, vamos supor, eu já tinha 15, 16 anos, 56. Hungria foi 56? Foi. Foi por aí. Acompanhei toda a discussão na Hungria, quando a Hungria quis sair do Pacto de Varsóvia, da Tchecoslováquia. Vamos colocar a guerra da Indochina na década de 50, mas eu tinha 11, 12 anos, que seria hoje o Vietnã, com a França, a Indochina e a França. Posteriormente, os americanos entrando, a guerra com a Coreia, na década de 60. Né? Aí participei de todo o movimento, vamos supor, já na década de 50, 50 e pouco, o lançamento do Sputnik, da mini-saia, da pílula, dos Beatles, que os Beatles mudou a cabeça da gente. Né? Posteriormente, já em 50, 60 e pouco, aí já veio a Revolução da Gloriosa, 64, né? Mas vivenciei todo o final do governo Juscelino, fui jornalista roxo, e Jânio ganha a eleição contra o Lott, que era apoiado por Juscelino, numa campanha, hoje eu vejo, nitidamente de caráter moralista. Né? O Jânio fez uma campanha nitidamente moralista e ganhou contra a corrupção, aquela coisa toda. E Juscelino passa, na época, toda a campanha do Jânio contra o Ademar também, do roubo mais faz. Né? A Revolução Cultural de 68, 69, 68 na França, 69 Tcheco, Polônia, quer dizer, então isso tudo, e uma guerra intensiva da Guerra Fria. Né? A guerra entre o imperialismo americano e o socialismo soviético. E nesta dicotomia, a gente, vamos dizer que torcia um pouco, ou tinha alguma afinidade, ou tinha alguma antipatia pré-concebida contra o imperialismo americano. A minha geração, né? Eu vou colocar a minha geração para não falar que era eu também, mas a minha geração tinha este antagonismo do imperialismo. Eu tenho um artigo que eu fiz na época na faculdade do acordo Mercosur. Aquelas coisas todinhas que a gente vinha. E isto tudo, assim, e eu comecei a me decepcionar com o regime da União Soviética, foi com o problema da Tchecoslováquia e da Hungria, a invasão dessas duas áreas, quando eles queriam ter uma autonomia política nesse sentido. E comecei a rever alguns conceitos que posteriormente... Mas era difícil porque as leituras que eu fazia, você pega, por exemplo, um que me influenciou muito, o Sartre, do seu existencialismo, né? Que deve ter influenciado as moças com a Simone de Beauvoir, com os livros dela, que era um feminismo. O Sartre, né? Lia muito Sócrates e Platão, não é frescura, mas a gente fala que lia para não falar. A gente começa a falar que lia filósofo, começa a estar querendo. E gostava muito de história. E continuo gostando. Tanto é que eu falava, se eu tivesse a oportunidade, faria um estudo de história ainda mais profundo, uma coisa assim, a metodologia de pesquisa, aquela. Mas, e foi isso. E a dicotomia. Então, eu tinha uma formação, vamos considerar, anti-americanista, né? Anti-imperialista. E isso influenciou muito na minha vida pública. E fora o que a ditadura fazia com a gente aqui. Que a gente, quem mora, vivenciou em Santos, na Baixada, conhece sempre um amigo que foi perseguido. O amigo que sumiu. Amigo que foi preso, porque ninguém sabia. Então, quem vivenciou tudo isso, e se dava, né, e se culpava, isso do braço pesado do sistema americano, do governo americano, aquela coisa toda. Então, eu acho que a gente tinha esta visão do mundo. E a Constituinte,
para chegar, então tive esta formação no exterior. E que deu realmente uma nada. E que a gente discute muito, em todas as reformas que se fala na Constituição Brasileira de 88, é pós-queda do Muro de Berlim, que é um fenômeno que ocorreu e que mudou a perspectiva do mundo. Então, quando a gente estava na Constituinte, falava-se na perestroika, e se falava no Glasnost, a gente não tinha sentido da profundidade que isto era. E o Muro de Berlim só caiu praticamente um ano após a promulgação, que foi em novembro de 89. Quer dizer, um ano após a promulgação da Constituição Brasileira, é que o Muro de Berlim caiu. Quando o Muro de Berlim caiu, você teve uma nova concepção daquilo que era a economia do leste europeu, ou da União Soviética, que você vai ter que reformular todo um quadro da visão de como lidar neste mundo de negócios. Então, eu acho que o Muro de Berlim foi também um toque que marcou um processo de reformulação de conceito de política no mundo. Então, hoje você tem, após a queda do Muro de Berlim, que é uma nova concepção, e hoje essa crise financeira globalizada. Isso, para mim não ficar falando em ética e moral, porque aí vale para qualquer em todas as partes, seja no regime A, regime B, regime C, a ética deve prevalecer em todos os sentidos. O Covas tinha uma frase muito interessante. Dizia, eu posso ter maior adversários desde que ele tenha caráter. Se ele tiver caráter, eu respeito. O sujeito pode ser retoricamente muito bom. Se eu achar que ele não tem caráter, não merece meu respeito. E outro fundamento. Se eu estou compromissado ou não com a democracia. É uma palavra muito pequena, muito curta, pouco valorizada. Falar em democracia. E eu coloco aqui uma ênfase. Pela vez primeira, a nossa Constituição fala que o nosso regime tem que ser democrático de direito. Se vocês pegarem a Constituição anterior, era regime de direito. E no regime de direito, prevalece o quê? Aquilo que foi aprovado, e pouco importa se esta lei foi democraticamente elaborada. Se você pegar Hitler, pegar Mussolini, pegar todas as revoluções, mesmo a revolução da institucional, ela foi regime de direito. Mas não foi democraticamente elaborada a direito. E hoje, a Constituição brasileira exige que a legislação, as leis sejam democraticamente elaboradas para ter o seu efeito jurídico de direito. E a gente precisa começar a respeitar isso. Segundo item que pouca gente dá importância. Eu já estou falando da Constituição. Primeiro, direitos fundamentais. Segundo capítulo, garantias individuais e coletivas. O que ocorria com as constituições anteriores? Primeiro capítulo, dos poderes. Não, hoje é os direitos fundamentais, princípios e garantias individuais. Isto parece pouca coisa na ordem da elaboração da Constituição. Mas não. Houve a preocupação do Constituinte de dar prevalência ao homem e não ao Estado. Isto é um fundamento que precisa ser discutido, elaborado e vivenciado por cada um. O Estado é um instrumento que nós fazemos. Ela é um ente jurídico que não existe. Ela foi elaborada por nós. O indivíduo existe. O Estado é uma ficção jurídica, elaborada pelos homens, para poder ter um ordenamento. Agora, isto precisa ser muito bem trabalhado, elaborado cotidianamente para o exercício da democracia. Eu acho que esses são os valores, os direitos fundamentais, direitos coletivos, garantias individuais, são valores que ultrapassam a qualquer um dos argumentos que o homem possa dar para que ele possa existir com dignidade.
E dentro disso, viver democraticamente. Eu acho que esses são os princípios que devem ser fundamentais para a elevação do homem. Está recuando. Ali você, quando você entra na política, Eu entro na política acadêmica, Não, depois, política- partidária. Não, gozada. Conta essa evolução. Eu, em 58, já tinha assinado um manifesto para a candidatura do deputado estadual da Colônia, que foi eleito por Santos, que era Paulo Nakandakari, que foi vereador em Santos, pouca gente acho que conhece Paulo Nakandakari, foi vereador em Santos na década de 50, foi deputado estadual por Santos, e em 58 já estava. Quando eu entrei na faculdade, gozado, né, eu tinha já estado na COSIPA, e algumas coisas em política, em 64, eu já estava querendo deixar de ter atividade política. Aí fui lá, só comprava, como é que fala, Gazeta Esportiva, isso foi o primeiro. Eu ia para a COSIPA lendo Gazeta Esportiva, não queria passar. E aí eu entrei na faculdade, aí aquele negócio, aí fui chamado para o MAR, Movimento Acadêmico Renovador. E dali começamos a fazer uma atividade política dentro da faculdade. Acho que terceiro ou quarto ano, eu lembro os alunos da Faculdade de Direito que iam lançar candidato a vereadores. Na região toda, que eram condição sine qua non, não ser da Arena. MDB, tem que ser do MDB. E o candidato em São Vicente era para ser o professor Luiz Severino Cruz. Aí, como ele era professor do Estado, ficou lá sem jeito, saiu fora e sobrou para mim, pô, você é candidato. Eu trabalho na estatal também, pô. Na estatal, que era COSIPA. Até que, se você pegar 68, 67, 67, eu fui o único candidato funcionário da COSIPA, na época, candidato a cargo público. Aí foi assim, saí, candidato a vereador, fui bem votado. O pessoal da COSIPA fechou realmente comigo. 72, reeleito vereador. Aí, 74, eleito deputado estadual. Até 74, de todos os funcionários da COSIPA, ninguém saía candidato. Poucos não tinham candidatos cosipanos, até 74. Primeiro, para ser candidato pela situação, não teve, e pela oposição, você tinha um receio muito grande pela perseguição interna. Né? 74 foi eleito estadual, aí 77 foi eleito prefeito, saí em janeiro de 81, aí 82 foi eleito deputado estadual novamente, e 86 federal até 98. Ocorreu tudo por São Vicente? São Vicente, não, até 74. Aí eu fui candidato a prefeito em Santos em 90 e... Quanto foi, Beto? 92? Com o Capistrano que foi... 92, Capistrano. E eu fui candidato em Santos num processo muito interessante. Nós tínhamos candidato próprio. Eu acho que estava nessa reunião no final. Ele brigou comigo porque nós éramos candidatos. E o candidato desistiu. O candidato já era PSDB, desistiu. Aí me chamaram para Santos. Você vai ter que ser candidato a prefeito. Aí eu fui comunicar o rapaz que estava desistindo, ele não estava nessa casa, né? Você falou, desistindo, falou, por ordem do chefe maior, eu vou sair candidato. Aí rompeu, o partido brigou, saí candidato. Foi aí que eu vim para Santos. Aí o pessoal de São Vicente começaram a me xingar que eu tinha atrás de São Vicente, né? Mas a política é isso, eu acho que não tem nada a ver localização. Mas fui candidato, sim, contra o Davi, Cassione, não lembro mais quem que era o candidato. Beto Mansur. E no fim, depois, no segundo turno, apoiamos o Davi Capistrano. Então, eu fiz política. E o fato interessante que poucas... E eu fui muito criticado já na década de 90,
principalmente para os estudantes da faculdade, dizendo que a gente era muito profissional em política. Mas gostaria de lembrar aos jovens que até 74, pelo menos em São Vicente, a vereança não era remunerada, era gratuita. Nem passe escolar, nem vale-refeição você ganhava. E não tinha assessores, não, você tem que escrever por tua conta. Então você tinha um exercício de governo, era uma função pública para quem gostava de fazer política. Né? Cuiu, de vereador eu não lembro, mas de prefeito eu lembro que você foi consideração dos melhores prefeitos de São Vicente, né? Conta um pouco essa passagem aí. Não, na época eu não fui considerado. Na época o jornal, o Estado de São Paulo, me considerou entre os 10 melhores prefeitos do Estado de São Paulo. Então, fala. Eu vou dizer uma coisa, que até esqueci de falar, que o Manuel, que coisa, não sei se fala, no justo. Na época que eu era prefeito, nós estávamos fazendo, em São Vicente, nós estávamos construindo o Maitá e o Tancredo Neves. Os dois conjuntos habitacionais, eu não lembro, acho que era em torno de 6 mil casas habitacionais, o Humaitá e o Tancredo. No Brasil inteiro só existia um local que estava construindo mais do que São Vicente, casas habitacionais. Era Ceilândia. Quem conhece o Brasil sabe. Só Ceilândia, aquele conjunto grande que dá, estava construindo mais casas habitacionais do que São Vicente ou Acuário Santista. E eu tinha, aí já era um pouco mais de demagogia, hoje começa a ver que é demagogia, né? Eu, por exemplo, falava assim, e com todo fundamento, eu preferia ver crianças pisando no barro do que não ter escola. Eu consegui construir, junto com o Estado ou com o município, escola em todos os bairros de São Vicente na época. Não ficou um bairro sem escola. E você lembrar que daqui, no tempo que eu estava, tinha 3 escolas estaduais em São Vicente. Era Vidrobras, Martim Afonso e Grupão. Quer dizer, e nisso o Paulo Egídio me ajudou muito. Eu tinha sido deputado já no governo, e o Paulo Egídio me ajudou muito a construir as escolas. E eu tinha um outro fundamento que eu falava, que eu não iria mexer na Praia de Itararé enquanto todos os bairros de São Vicente tivessem iluminação pública. Hoje é fácil, viu? Naquela maior parte dos bairros não tinha iluminação pública. A maior parte dos bairros faltava água. E se você pegar as pavimentações que existiam em São Vicente, mais da metade foi no meu tempo. Num plano comunitário que, inegavelmente, é aquele negócio de participação pública e privada, PPP, é hoje que falo. E eu levei tanto pau naquela época por causa disso. Foram os primeiros municípios a colocar o plano comunitário funcionando. E vou mais dizer mais. O plano comunitário meu não tinha um fundo municipal em que os inadimplentes, a prefeitura pagava para a empreiteira, não. O risco para pavimentar era totalmente da empreiteira. Se o sujeito, o lindeiro, não pagasse, problema da empreiteira. Ele teria que ter adesão de 75%, o custo teria que cobrir 100%, o custo da obra, aí ele poderia cobrar. Você fala, mas quanto ele ganha? Não quero saber quanto ele ganhava. A prefeitura dava a especificação técnica, a obra tem que ser dessa maneira. Quando você vai cobrar, problema de você convencer. Agora, como é que é o plano comunitário hoje? Você tem 75% de adesão, a empreiteira recebe aquilo, faz a obra, 25% é um fundo municipal, quer dizer, dinheiro do Tesouro Municipal, em que se o lindeiro não pagar, o fundo paga, o fundo municipal paga para o empreiteiro. Quer dizer, o empreiteiro não tem prejuízo, não tem risco nenhum. Eu falei, mas que negócio é esse? Tá. 5 minutos. Que negócio? Vai trocar a fita. Vai trocar a fita. Mais 5 minutos. Quer dizer, então, o plano comunitário que eu faço, a prefeitura não tinha nenhum risco de pegar dinheiro do contribuinte, daquele que não foi beneficiado, ajudar a pagar aquele que foi beneficiado, mas é inadimplente. Eu vou dizer uma coisa que pouca gente que lembra ao meu tempo. Eu fiquei 4 anos lá, não deu uma anistia tributária.
não sabia o que era anistia tributária, que eu acho uma injustiça. Eu acho que a anistia tributária tem que ver. Você pagou em dia? Muito bem. O outro não pagou? Não, vamos anistiar. Anistiar? Bom, e eu que paguei, qual é o benefício? Dá o mesmo benefício que deu a mim, que paguei em dia. Não. Eu, porque paguei em dia, não sou prejudicado. E o que era a anistia fiscal em São Vicente? Eu não conheço isso. Eram, normalmente, os grandes proprietários. Os pequenos proprietários pagavam todos em dia. Os grandes proprietários aguardavam para depois pressionar em 4 anos, em 2 anos, para fazer anistia tributária. Eu falava, não, comigo vocês vão se ferrar. Posso não receber do mas vocês vão ferrar. Então tem coisas que pouca gente consegue entender como é que faz uma administração pública. Se você pegar a receita de cada município, como é que eu faço uma avaliação de um bom plano? A receita municipal, inclusive as transferências, como é que fala, constitucionais, e o número de habitantes. Por aí você vê, fala, bom, esse daqui, ó, tem R$5 para gastar com a população. E está fazendo isso. Tem sujeito aqui na região que tem 40 vezes, mais do que a gente, e não faz metade do que a gente faz. Que negócio é isso? Esse tipo de avaliação que deveria ser feito para discutir política. Então, não dá para risar. Vou trocar a fita, deputado. Trocar a fita. Pode falar, você fala. Então, nesse compromisso, né, com a Prefeitura de São Vicente, houve aquele fato que o senhor renunciou a uma prorrogação de mandato. Aproveita e fala disso também. Naquela época, você estava tramitando no Congresso a prorrogação do mandato dos prefeitos, né, que já tinham sido eleitos. E tinha uma ordem do MDB de ser contra a prorrogação. E a gente entrou de cabeça contra a prorrogação dos mandatos do prefeito. Aprovado o projeto, eu encaminhei um ofício para o presidente do MDB do Estado de São Paulo. Coincidentemente, o presidente do MDB era o Covas. O senador Mário Covas era o presidente do MDB. Ele chegou para mim e falou, isso daí é um problema nacional. Eu não posso chegar aqui e falar qual vai ser a atitude do partido em razão da aprovação da lei que prorroga os mandatos de prefeitos. Muito bem. Aí eu mandei um ofício para o Ulisses Guimarães. O presidente e tal, qual seria a atitude dos prefeitos, acho que nós éramos 47 prefeitos do MDB no Estado de São Paulo, qual seria a atitude a ser tomada pelos prefeitos. Aí eu recebi um ofício do partido dizendo que era problema de foro íntimo. Aí eu fiquei pé da vida. Como é que posso fazer isso? Você me faz entrar numa campanha, engajar numa campanha para ser contra a prorrogação. E depois manda um ofício para mim, eu perguntar qual seria a atitude política a ser tomada. Você manda, me responde dizendo que era exponente próprio de cada um, né? E que o partido não tinha uma posição coletiva. Se não tem posição coletiva, você não vê o que eu vou fazer. Eu não vou passar vergonha do que eu pedi, que eu falei. E foi isso que aconteceu. Então o partido te põe num conteúdo político para discutir contra a prorrogação. Após aprovado, não tem saída ou definição política. Porque você pode falar, faça a proposta, tendo ter sido aprovado, e não tem como mexer, pode ficar. Deve ficar em nome do partido. Não, ela falou, lava as mãos e é problema de consciência de cada um. E isso me falou, mas peraí. Eu, para fazer a campanha contra a prorrogação, não era consciência minha. Vamos supor que eu tivesse a consciência que eu só era favorável à prorrogação. Mas era uma decisão do partido contra a prorrogação. Ora, se o partido pode tomar uma decisão coletiva contra a prorrogação, por que não pode tomar uma decisão coletiva a favor depois de aprovada a lei? Não, ficaram com medo, ou seja, jogaram para a torcida. E isso é muito ruim em política. Então, quando o povo começa a não respeitar um conceito da palavra dos políticos, é por causa disso.
sempre tem um atenuante, porque a justificativa, porque, ora, e eu fiquei numa posição incômoda, falei, bom, se é consenso de cada um, eu falei, bom, eu vou sair. Foi até chegar, era um sábado, não comentei externamente, publicamente, imprensa nenhuma, não comentei com ninguém que eu ia sair. Até que cheguei no sábado, reuni o secretariado, falei, ó, a partir de segunda-feira, já chamei o pessoal do jurídico para fazer a ata que eu estou caindo fora. Eu termino o meu mandato, estou indo puxando os carros. Foi isso que aconteceu. Então, saí, mas foi muito mais ato político por falta de definição de um partido também de qual seria a decisão. Então, se deixou a decisão expondo próprio, eu falei, bom, eu vou tomar de acordo com a minha consciência. E como que o senhor avaliou depois a sua postura? Para fora, para a sociedade, foi uma atitude positiva. Todo mundo apoiou e teve, né? É engraçado. É a grande marca da minha vida pública. A grande marca da minha vida pública. O único que sabia, na sexta-feira, que eu ia renunciar na segunda-feira, era o Plínio Asman, que era presidente da COSIPA. Eu telefonei sexta-feira já, depois do expediente para o Plínio Asman, falei, Plínio, estou voltando segunda-feira para a COSIPA, porque eu não sou mais, mas eu era funcionário de carreira na COSIPA. E tanto é que quando eu saí da prefeitura, no dia seguinte eu estava trabalhando para ela, tinha voltado para a COSIPA. Agora, em 98, quando eu perdi a eleição em 99, já em janeiro eu estava trabalhando na COSIPA. Eu saí da COSIPA e pedi aposentadoria em agosto, porque o governador me chamou para vir trabalhar na agência metropolitana. Mas eu estava com o meu serviço lá tranquilamente, lá na COSIPA. Então eu tenho toda uma carreira feita na COSIPA. Aquilo que eu falei, pô, você 60 e pouco, 62, 63, entramos na COSIPA para fazer o curso de assistente técnico de metalurgia. E que aqui na região tem o GAP, a mesma turma da gente, Pascola, a mesma turma da gente. Tem mais? Tem uma porção de homens, daquela turminha de cursinho, que estão em atividade política aí, todo dia correndo para lá, para cá, já naquela época. Que era um cargo, como não tinha técnico em metalurgia, a COSIPA ficou 1 ano e meio preparando esses técnicos para poder começar a tocar a operação da COSIPA. E nisso, aí comecei a vida pública. Mas eu lembro muito bem que eu fazia turno, depois eu saí do turno. Quando eu saí do turno, porque eu tinha formado em Direito, queria começar numa campo administrativo, saí perdendo quase 60% do meu salário, entre gratificação e periculosidade que eu ganhava no turno, para poder ir para o horário administrativo. E os episódios de 64, 68, a ditadura, como que você viu isso aí? 64 tem um fato interessante. Entrou a Revolução, agora não lembro se é 31, né? Eu já estava na COSIPA na época. Uns 3 dezembro, vamos retroceder um pouco. Dezembro de 63, agora não. Houve uma greve na COSIPA por causa do 13º. Fecharam a ponte, aquela coisa toda. E naquele tempo você recebia-se o dinheiro no envelope. Não era cheque, não, era dinheiro vivo. Eu lembro que quando estourou a Revolução, no dia à noite nós fizemos uma reunião no sindicato, os metalúrgicos não tinham sede, no sindicato ali na General Câmara com a Tereza Cristina, operários portuários, é isso? É. Isso. E fomos lá, inclusive alguns personagens já estão ali, tentar fazer a primeira resistência, né? Contra a Revolução. E a gente era tão... Hoje a gente vê que era tão ingênuo, tão idealista, que não enxergava as outras coisas. E realmente a gente tentou fazer a resistência contra a Revolução ali nos sindicatos operários portuários. Quem estava ali, Coelho? Quem estava nessa reunião, você lembra? Sem lembrança, sim? Da nossa turma? É. Mas todos esses que depois foram taxados de comunistas, de esquerda.
Fala isso, pode falar, fala isso. A ditadura já passou, né? Eu não sei se ele gosta de ser lembrado disso. Né? Nossa. Mas não, o Gato, o João Ferro, Elísio, fora já o pessoal que era dos sindicatos, né? O Pascoal. Era uma turminha com 25, 20 era todo moleque. E mais engraçado, antes disso, quando eu falava que a Cozipa, eu só não sei se foi antes ou depois, quando eu falava que a Cozipa estava com uma dívida grande, né? A gente não sabia nem calcular aquilo. A gente falava, vou recolher 10% de cada funcionário para pagar a dívida da Cozipa. Você vê como é que era a vontade da gente acertar. Aí teve um episódio muito forte, foi quando De Gaulle veio na Cozipa, o Ademar era governador, foi vaiado, governador, que era Castelo Branco também, que escrever, foram vaiados. Eu sei que teve um episódio que o Ademar foi lá, antes da Revolução, e que foi vaiado. E depois da Revolução ele foi lá, aproveitou para dar cacetada na gente. Então, e fora prisões arbitrárias, prisões mais bestas que a gente tinha. Eu já era vereador. Vereador você era preso. Uma vez fui detido. Né? Fui para prestar esclarecimento sobre Manuel Moreira, que foi torturado. São Vicente, Manuel Moreira, foi torturado, inclusive, no Itaipu. E quando eu fui para a cariação com ele estava ainda com hematoma, aquelas coisas todas. Da outra vez foi quando mataram o Marighella, deve ter sido final de outubro, não lembro quando. Eu só sei que depois que a gente saiu, falaram, nós ficamos confinados por causa do finados de novembro, né? Então, aí te soltar um panfleto em tal lugar, você já era chamado para explicar para falar, não sei que panfleto é isso. Tem uma coisa que você não ficava sabendo. E era muito mais um processo coercitivo de te abalar moralmente, né? Eu lembro que uma vez eu fui detido, primeiro era uma cela, segunda pessoa, eu escrevi assim, sala de reunião, logo depois daquela, onde ficavam os guardas, sentinela de guarda, corpo da guarda, eles escreveram na sala de reuniões. E eu fui o primeiro a entrar. E você, quando está sozinho, você fala, cara, o que aconteceu? O que eu fiz? Primeiro, o que eu fiz? Aí tu começa a passar um filme, o que eu fiz? Não fiz nada, não. Eu sou bonzinho, aquela coisa toda. Aí quando veio o segundo, que era o irmão do Enil Fonseca, não sei se vocês conhecem, que era o partido, quando ele veio, eu já senti um alívio, falei, política, pô, então, ele já está acostumado a entrar e sair aqui. E a gente pedia naquela época, aqui na região, de ser preso pelo Exército. Porque no início da Revolução, se fosse pela Polícia Estadual, que era do Ademar, e tinha aquele pessoal da Marítima ainda, doutor, ali o pau comia. Ali o pau comia. Se vocês não sabem o que é a Polícia Marítima, você sabe, né? Se não declarou, não, ali o pau comia mesmo. Então a gente pedia quer dizer, se for detido, para ser pelo Exército. Você tinha um outro tipo de tratamento. Uma curiosidade que é importante nessa parte da história também, por exemplo, nós sabemos que em Santos foi uma cidade que resistiu de peito aberto à ditadura, né? E São Vicente, como foi essa história do golpe militar e a política em São Vicente? Eu vou fazer um parênteses aqui, Gonzalo. Eu, por exemplo, das vezes que quando eu fui detido, não vou nem falar para detido, no dia seguinte minha mãe passava em casa, né? Aí eu falava para minha mulher, não fala que eu fui preso. Por quê? Na concepção da minha mãe, preso era ladrão assassino. Minha mãe não conseguiria entender nunca que eu estava sendo preso politicamente. Então fala para ela, não fala para minha mãe porque eu fui preso. Fala que eu estou por aí, me inventa qualquer coisa. Porque se eu falasse para minha mãe que o filho dela estava preso, pô, mas ele roubou, matou. Essa concepção da senhora, da minha mãe, então irritava. Né?
Ali em São Vicente, eu lembro, quer dizer, uma turma que sofreram tortura, o Manuel Moreira, você não conheceu, o Santiago, que era ferroviário. Tinha um outro velho. Oscar, que foi torturado. O que mais? Tinha uma turma que a origem dela no Partidão é que eram muito atuantes. Mas muito atuantes e mais ainda. Teoricamente, a gente, a nova geração não são pessoas humildes, intelectualmente sem formação de graduação universitária ou estudante, mas com profundo conhecimento de doutrina, daquilo que acreditavam. Mas profundo, não é de estudar assim aleatoriamente, estudavam mesmo a doutrina que eles seguiam. E engraçado, e São Vicente era um grupo muito forte, além de ser do Pardal, era uma mais prestistas. Era mais pessoal adepto do Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. Então você tinha um pessoal assim, senhores, que você tem que tirar o chapéu daqueles homens. O Santiago foi uma vez detido comigo, que era um ferroviário, depois morou na Parque da Bandeira, o filho dele faz. O Oscar, que ele falou, o Manuel Moreira, tinha mais gente, o Amorim, que foi sargento da PM, não sei o que da PM. Tinha uma turminha muito boa, e que sofreram muito, inclusive com detenção, com tortura, e que a história de São Vicente não conhece. Quer dizer, o pessoal desse São Vicente, a história de São Vicente não conhece. Você tem uma turma de prestistas ali que eu vou te contar. Você ficava horas ouvindo a história deles. Eu nunca fui do Partidão, mas sempre tive, eles me angariaram com uma certa simpatia. Fala ali um pouco ali da criação do MDB, a criação do PSDB, sabe, sobre isso. Do MDB, quando eu entrei no município de São Vicente, fui um dos fundadores do MDB. Teve uma fase que a gente era da executiva do MDB e tinha que andar com o livro escondido, rapaz. A livro de filiados, o livro de filiados tinha que andar escondido. Por quê? Porque o pessoal do Exército, naquela época, era o tal do Coronel Lau, queria saber que eram filiados dos partidos, então você tem que sumir com o livro. Parece brincadeira, né? Mas tem que fazer. Acho que no Santos também acontecia isso, né? Escondia o livro. Mas tem que sumir mesmo com o livro. E no PSDB, nós começamos a história, foi já na Constituinte, com a eleição do Quércio em São Paulo e com a formação daquilo que se ventilou no Congresso do Centrão. Quando se formou o Centrão, um grupo vamos colocar, de esquerda, começaram a entender que teriam que fazer frente ao Centrão. E dentro do MDB, havia umas correntes conservadoras, né, liberais, e que a gente estava sentindo um pouco incomodado dentro do MDB. E nisso surgiu o Movimento de União Progressista, é isso? Movimento de União Progressista. E esse Movimento de União Progressista pegava gente de todas várias áreas, no sentido de, primeiro, confronto com o Centrão. Centrão, não sei se vocês sabem, são os partidos pluralistas, conservadores, que se formou dentro do MDB na Constituinte. Então, o MUP foi formado para fazer frente ao Centrão. Depois do MUP, aí começamos a pensar, em razão da dificuldade de entendimentos políticos no estado de São Paulo, nós pensamos em sair do MDB de então, né, que era governado pelo Quércia. Aí abriu-se a dissidência comigo, eu acho que em 11 de maio, eu fui um dos primeiros a sair do MDB. 11 de maio saí eu, com pronunciamento na Câmara, depois, 2 dias depois, saiu o Zé Maria, que era secretário do Estado, secretário do partido. Aí fomos abrindo para depois pensar.
Aí, quando se abriu a dissidência, algumas pessoas que também não estavam bem no MDB, partiram para o PSB, partiram para o PSB, PPS, se diluiu um pouco. E nisso, nós, no Estado de São Paulo, junto com Minas, conseguimos realmente tentar, porque o governador de Minas, se não me engano, era o Newton Cardoso, que sofreu oposição. Então, a partir daí que nós começamos então, a pensar em formar um novo partido. E nisso veio o Covas, veio o Fernando Henrique, o Serra, o Montoro, e foram... É um fato interessante que era nitidamente um partido formado por parlamentares, né, que começou a vincular, e jogar uma ideia daquilo que seria a social-democracia. Eu, pessoalmente, eu acho que hoje vendo o mundo, se você pegar a gestão social-democrática pós-guerra na Europa, realmente foi um sucesso. Né? Que foi os países nórdicos, alguns países lá, mesmo a Alemanha. Então, a social-democracia conseguiu realmente consolidar nesta fase. Pós-guerra até a década de 60 e pouco. Quando nós começamos a formar com a visão social-democrata, a social-democracia europeia já estava em declínio. Já tinha se esgotado a forma social-democrática na Europa. E aí nós tentamos jogar uma versão europeia da social-democracia no Brasil. E você tinha uma discussão muito grande, que ainda hoje se discute, o tamanho do Estado nisso. É um Estado regulador, até onde o Estado vai prover as instituições ou a sociedade para aquilo que é específico do Estado. E precisamos definir com clareza o que é função essencial do Estado. Né? Distinguir qual é a competência do Estado. E o Estado social-democrático da visão europeia era praticamente um Estado mínimo, e você dando liberdade. Não se falava nem de agências reguladoras, essas coisas que existem hoje. E que hoje a social-democracia, da maneira que está sendo implementada no Brasil, eu acho um pouco difícil. Nós temos um sistema burocrático brasileiro, herdado por sistema de papel, de burocracia, um pouco complicado. Nós partimos da premissa que todo mundo é ladrão. Ora, quando você parte da premissa que todo mundo é ladrão, você faz um sistema burocrático para ninguém roubar e dificulta qualquer tipo de atividade, não para roubar. Mesmo aqueles que não queiram roubar, quer dizer, eu tenho que provar primeiro para o Estado que sou honesto para tentar conseguir alguma coisa. Licença. Quer dizer, eu sou obrigado a entrar na prefeitura aqui, eu assino aquele código de obra, que está todo de acordo com a obra, né, de acordo com o código, tal. Mesmo assim, o Estado tem que ver se está certo ou não. E leva 3, 4, 5, 6 meses para poder, como é que fala? Autorizar a execução. Ora, um Estado burocrático, nesse sentido, você não tem como dar uma dinâmica de ação. Né? É possível fazer um Estado em que o Estado confia nos seus cidadãos e aquilo que ele assina é válido, está correto, e que ele sofra a sanção se aquilo que ele assinou não corresponder à verdade. Mas isso você precisa ter realmente uma perfeição de sociedade. Como é que é, acho que o Manuel deve se entender melhor, como é que é feito, por exemplo, na Suíça, a aprovação de planta? É a própria comunidade que aprova, mas tem que estar de acordo com a lei. Está lá, eu confesso que está fora da lei, a comunidade derruba. Aqui, se estiver errado, eu entro na justiça e segura esse troço por 5, 6 anos. E mesmo sabendo que está errado, o duro é isso. Quer dizer, o Poder Judiciário sabe que está errado, mas eu não posso derrubar em 24 horas. Quer dizer, se a gente não fizer uma reformulação de conceito de contribuinte e Estado,
você fica com o Estado querendo prover a sociedade sem ter meios, porque a gente também desconfia. Se o Estado liberar, eu vejo o Lula aí, liberar 100 milhões para tal local, quem é que vai tomar conta desse dinheiro que está sendo liberado de 100 milhões? Como é que vai gestionar? Ora, então você tem um problema de confiança e de credibilidade muito difícil na sociedade, entre o poder público e a sociedade. E quando você tem esse clima de desconfiança por não acreditar, você torna difícil o desenvolvimento do processo. Então eu acho que a formação da social-democracia, ela teria que ter ainda uma visão um pouco mais estruturada de que tipo de sociedade nós vamos querer e que tipo de Estado nós vamos querer. E é quando eu falo para vocês que esta crise financeira é estimulante para quem faz política, é porque esses novos conceitos precisam aflorar para a sociedade. Agora, para isto, o que tem que acontecer? A academia tem que entrar e fazer política. Quando eu digo academia, universidades. Pegar os historiadores, pegar os filósofos, pegar os grandes pensadores, como é que vocês estão enxergando isso? Que tipo de comportamento nós vamos ter? Que tipo de comportamento o Estado tem que ter com o contribuinte? Ora, se não definir isso, nós vamos ficar sempre nessa discussão retórica e que não resolve o processo. Né? Ou acreditamos ou não acreditamos. Deputado, nós queremos agradecer em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, em nome do Fernando Monte, em nome do nosso presidente José Manuel, né, a sua presença aqui, depoimento, e você pode falar suas palavras finais. Não, eu realmente acho interessante, mais ainda, fascinante, e uma alegria muito grande. Toda a atividade política que eu fiz, você participou, você contribuiu, participou da política e fez história. A mais fascinante é você poder prestar um depoimento. Vocês não imaginam a alegria que eu tenho de poder prestar um depoimento daquilo que eu sinto, daquilo que eu deixei de fazer, que errei, acertei, né? Mas mais do que isso, é poder deixar para a posteridade que eu existi. Quantos têm esta oportunidade? Ou seja, daqui 50, 100, 200 anos, sei lá, espero que preservem isto, alguém vai levar. Por que esse japonês aí? Quer dizer, você quer coisa mais bela? Quer dizer, então não é ter sido deputado. É evidente que eu fui convidado em razão destas atividades. Mas o que me fascina é que alguma coisa estou deixando que expressa aquilo que eu sinto. Então, isso, espero realmente, Manuel, que vocês preservem essa história. Eu estava falando outro dia, acho que foi com o Manuel que eu falei, eu tenho todos os anais da Constituinte. E eu tenho uma dúvida desgraçada. Se eu deixo na biblioteca da minha faculdade de Direito, ou se eu entrego para o museu aqui de Santos. Né? Então, fico na dúvida. E tenho todo o trabalho feito das propostas, como é que fala? De matéria constitucional, das propostas que eu fiz na Constituinte. Que eu quero deixar. Só aqui o pessoal. Então, isso me alegra. Eu espero realmente poder ter participado, poder ter contribuído, mas a satisfação não era aqui. Muito obrigado a vocês, à Prefeitura, né, ao Poder Público, que se alguma coisa eu deixei, é esse depoimento para a história. Muito obrigado.